Fala pessoal, tudo bem? Esse é um episódio super especial do nosso PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. E o nosso convidado de hoje é uma preciosidade. Quem é, Léo? Nós vamos conversar com Luiz Fernando Correia para a gente conversar sobre comunicação e saúde. É isso aí, solta a vinheta. Pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, tá? Para o Léo. E vou falar por quê. Eu preciso contar a minha história antes de deixar o Luiz contar a história dele. Eu, durante muitos anos, eu dirigia para a universidade onde eu trabalho, em São Paulo, e mesmo quando eu morava em Belo Horizonte, na PUC de Minas, e eu, coincidentemente, eu estava no trânsito no horário de um programa na Rádio CBN que chamava Saúde em Foco. E eu ouvia um cara chamado Luiz Fernando Correia apresentando artigos científicos ao vivo dos mais diversos temas, dos mais diversos assuntos. E era gostoso, era rápido. E eis que a vida, no ano passado, me colocou junto com o Luiz num evento do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, essa eu não perco por nada, esse convite, porque eu vou estar na mesma mesa com o Luiz Fernando Correia, que é um cara que eu admiro muito, 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 muito. E eu acho, eu estou fazendo as minhas contas, eu posso estar errado, o Luiz pode me corrigir daqui a pouco. Até onde eu saiba, é o primeiro disseminador científico do Brasil, em saúde mesmo, que está na grande mídia falando consistentemente sobre saúde durante muitos e muitos anos. Uhum. Nos últimos anos, eu vi o Luiz também fazendo participações na Globo News, principalmente no horário que eu amo, da Maria Beltrão ali à tarde, um programa fantástico. E aí eu conheci melhor o Luiz, é legal ver o rosto da pessoa, como o programa é mais descontraído, né? Como a host do programa é sensacional, ela faz todo mundo relaxar, e eu conheci o Luiz melhor. E é com muito orgulho, muita honra mesmo, assim. Hoje é aquele negócio que eu tirei uma foto e mandei para minha mãe agora. Eu falei, pô, eu vou poder bater um papo com o Luiz dentro do nosso podcast, né, Lu? Eu estou muito feliz, assim, a gente montou a nossa pauta muito alegre para poder ouvir as histórias do Luiz e para tocar num assunto muito sério. A disseminação científica de artigos científicos em saúde, exatamente o que o PBcast faz, na grande mídia, pelo Luiz. Exato. Então, né, Lu? Então, Luiz, eu queria te dar as boas-vindas e muito obrigado pela sua generosidade. O Luiz está fora do Brasil, ele mora fora do Brasil no momento. Por dedicar algumas horas aqui com a gente para a gente bater um papo. Obrigado, Luiz, seja muito bem-vindo. Olha, Léo, a honra é minha, né? Primeiro porque eu já aprendi muito com vocês, né? Acompanhando os seminários, enfim, parte do curso, enfim, essas coisas todas. O que você faz é fundamental, porque de cara eu posso dizer o seguinte: eu sou médico, né? Tenho 33 anos de formado e, cara, eu não aprendi um décimo do que vocês ensinaram nesses cursos durante a faculdade. A gente não aprende metodologia científica, direito, a não ser que você faça pesquisa. Se você não fez, se a sua faculdade não tem esse tipo de forma de espírito, você não faz. Né? Você passa por aquelas cadeiras chatas, que a gente considera chata. Né? Eu lembro do maldito livro de metodologia científica pendurado na estante, que eu tive que ler para poder fazer o TCC no 6º ano da faculdade, e olhe lá. Né? Eu vim de uma carreira mais científica. Eu entrei na faculdade para fazer biologia. Meu sonho era nada tá aqui. Meu sonho era ser biólogo marinho para estar estudando tubarão na barreira de coral da Austrália. Esse é o meu projeto de vida aos 17 anos de idade, né? Aí mudou tudo, essas coisas da vida que acontecem, né? A vida, como dizem os Estados Unidos, a vida acontece no meio do caminho. E a gente tá... É verdade. E, bom, o Léo me perguntou fora do ar como é que foi essa história. Eu vou contar rapidinho. A história é a seguinte. Conta sim. Então, eu sou médico, como eu falei, enfim, fiz residência em clínica, pós-graduação em terapia intensiva, e trabalhei 33 anos no mesmo hospital no Rio de Janeiro, no Samaritano, um hospital privado, o melhor hospital do Rio naquela época, e continua sendo até hoje. E, num determinado momento, eu fui chamado para montar o serviço de emergência do hospital e a parte de cardiologia que estava sendo construída, que nós não tínhamos essa parte. Nós éramos um hospital geral, sem cardiologia, por uma questão de mercado, e resolvemos virar um hospital completo. Montar a emergência era a minha parte, eu sempre fiz isso,
e ajudar o pessoal da cardiologia que veio de fora do hospital. E por conta disso, a gente foi feito um vídeo institucional. Minha vida mudou nessa história porque, primeiro que eu conheci minha mulher, né? Ela foi a jornalista escalada para fazer o vídeo institucional. Ah, que legal! E a gente começou a se falar naquele primeiro dia e nunca mais, parou, né? E hoje tem lá 20, estamos a 20, caminhando para o 24º, 5º ano de vida juntos. E também porque eu passei a ter contato com essa área da comunicação, por causa dela. Ela fazia TV, ela já tinha naquela época mais de 10 anos de TV nas costas, fazia um programa de tecnologia, que na época era muito, muito conhecido, que era o Hipermídia, passava na Multishow, né? Na época era Multishow, né? Enfim. E a gente começou a trabalhar junto, eu ajudando ela no sentido da pauta de saúde, a gente reclamando que não tinha saúde na TV, blá, 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 continua não tendo, né? Quando começa o programa de saúde, rapidamente vira o programa de comportamento, né? É verdade, é verdade. De emagrecer, de outras coisas. Nada que isso não seja importante, mas escorrega muito facilmente para a área do comportamento, porque é menos crítica, né? É mais difícil. Perfeito. Nunca tinha reparado isso, mas é pura verdade. É menos complicado de você tentar montar a pauta corretamente. Enfim. E aí, numa essas outras coisas que a vida coloca, o diretor da CBN era meu paciente na época. E eu estava no carro também, ouvindo a CBN, sempre escutei a CBN, antes mesmo de ter casado com a Elisa, enfim, eu sempre gostei de notícia, e um dia eu ouvi um cara falando, era um âncora entrevistando um médico, um especialista, dizendo, olha, atletas de ciclismo, vírgula, que pedalam 40 quilômetros por dia ou mais, têm um risco aumentado de ter problemas no testículo e problemas na próstata. Cara, eu fiquei muito injuriado naquela hora, que eu falei assim, ninguém escutou o que estava entre as vírgulas. O ouvinte escutou andar de bicicleta, câncer de testículo e problema na próstata. O meio do caminho ficou... Não interessa, né? A vírgula... Aí eu, na hora eu peguei o telefone, né? A gente tem esse mau hábito, o médico adora falar no telefone quando está dirigindo. A gente, embora seja proibido, a gente liga o telefone, liga a voz, e comecei a reclamar com o diretor da rádio. Falei, porra, cara, não vai estar certo isso. A gente passa a vida inteira no consultório falando para os caras fazer exercício e acontece isso. Tem que ter alguém para explicar essa coisa direito. Ele falou, dá teu jeito, inventa aí, cara. E aí começou o Saúde em Foco, por incrível que pareça. Olha que legal. Esse era o ano de 2000. E aí o que eu fiz? Elisa, jornalista, cansou de entrevistar, ganhou prêmio, blá, blá, blá. Falei, ótimo. Eu passei a fazer o que descobri depois, que era a produção do programa. Eu achava um colega médico, ela entrevistava esse colega por telefone, eu grampeava o telefone de casa, eu fui ali para quem é do Rio de Janeiro, eu fui ali na Rua da Alfândega, comprei um jacaré, que é um negocinho, depois, tecnicamente, se alguém for procurar, chama híbrida, é um dispositivo que você crampeia uma linha telefônica. Aí eu grampeava a linha telefônica de casa e jogava para o gravador cassete. Estamos falando de 99 para 2000. Então, era fita cassete, né? Eu gravava as entrevistas da semana, o programa era diário, ela entrevistava o colega, eu pegava as fitas, levava o saquinho de fita para a rádio, pegava o saquinho da semana passada e era assim começou o Saúde em Foco. Janeiro de 2001. Ô, Luiz, todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Ô, Luiz, e olha só, eu sou, de fato, um cara da sua audiência raiz, cara. Sabe por quê? Porque a minha memória era eu ir dirigindo para a PUC de Minas quando eu comecei a dar aula, e eu comecei a dar aula em 2001. 2000, 2000 para 2001. Era a hora que o Luiz estava no ar, que eu falava assim, foi publicado um artigo no New England Journal of Medicine. Aí eu ficava assim, nossa, quem que é esse cara? Porque você era um astronauta, acho que ainda era meio um astronauta, um cara ter 5 minutos para poder falar de ciência. Aí como eu sempre fui um fanático com isso, eu falava, cara, que cara legal. Então eu te peguei lá no início. Então. Mas aí é o seguinte, o que aconteceu foi que o Bernardo, nosso filho, nasceu em janeiro de 2001, junto com o programa. Então, o programa entrou no ar no dia 3 de janeiro, e o Bernardo nasceu dia 19. A gente tinha feito, obviamente, um montão de programas de estoque, né, de frente, né? Mas isso acabou, porque é 5 por semana, bicho. Então... acaba rápido. Eu tinha estoque que durasse e aquela coisa, né? Recém-nascido em casa. Não dava.
Aí começou, não, mas não pode tirar, porque o programa está no ar, já tem lugar que tem patrocínio, aquela coisa toda. Aí tinha uma reunião tensa com o diretor, né, com o Agostinho, falou, pô, vocês inventaram o negócio, eu quero ir pular fora. Eu falei, não, ele é aquela coisa, ele sabia disso. Ele falou, ó, bota o Luiz Fernando para falar, ele fala para caramba, bota ele para falar. Eu falei, ó, entrevista eu não sei fazer. Vou fazer o que eu faço no consultório. O que eu li na revista, eu explico para o paciente. Eu vou explicar para os caras na rádio. Pronto, assim nasceu o Saúde em Foco. Muito e olha, legal. Você achava que eram 5 minutos, é 1 minuto e meio só, viu, naquela época. É mesmo? Eu achava que 1 minuto e meio era... 3 horas. Não, eu achava que era pouco tempo até para falar, porque eu falo muito, né? E a gente é prolixo, né? Porque a gente quer explicar muito. Eu também gosto de explicar até. A gente tem que aprender a compactar aquilo em 1 minuto e meio, né? E foi isso. Aí eu aprendi mais ou menos o tamanho da lauda, né? Que eu tinha que escrever, né? Da página, que é uma página e meia, mais ou menos, espaço 12, dá 1 minuto e meio. Enfim, isso foi o Saúde em Foco em 2001, todos os dias, desde lá até então. Já se vão 21. Estamos no 22º ano do Saúde em Foco, para falar a verdade. Imagina o volume de artigos que você leu ao longo desse tempo. Olha, né? Mas aí está uma coisa interessante. Aí entra num assunto que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Eu não sou jornalista, minha esposa é jornalista, um jornalista do dia a dia, também não teve nenhuma formação específica para falar de ciência, de saúde. Eu li as revistas que eu conhecia, né, na internet. Eu sou da época do New England em papel, na quinta-feira, desespero, todo mundo queria. E tem uma coisa que eu brinco que tem uma coisa que pouca gente repara. A psicopatologia do profissional de saúde que gosta de estudar e do jornalista, elas são muito parecidas. Eles não admitem que alguém saiba uma coisa que você não sabe. Isso é insuportável, mas para mim. Sempre foi. E para a maioria dos meus colegas era assim. A área da terapia intensiva, então, é extremamente competitiva, né? Aquele negócio de chegar no CTI com uma revista debaixo do braço que o outro não leu ainda. Todo mundo quer fazer isso. E isso é muito parecido com o jornalista, que ele quer dar o furo, que ninguém leu, ninguém sabe. Então, por isso que eu digo que a psicopatologia é a mesma, a doença é mais ou menos a mesma, no fundo. E aí, por isso que é meio fácil juntar. E aí uma coisa engraçada. Isso foi fazendo, né? Fazendo todo dia. Eu não consegui, até hoje, um dos problemas é que eu não consigo fazer, por exemplo, 5 programas e entregar, por causa dessa coisa do último dia, né? Assim, hoje eu falei de um artigo publicado anteontem, no New England, que é apresentado num congresso em San Diego ontem, quer dizer, para a gente que está aqui, comparado com o fuso horário, praticamente ontem, porque eu não consigo esperar fazer, semana que vem eu faço. Você começa a descobrir umas coisas mais práticas com o tempo. Você começa a descobrir que depois que você consegue se cadastrar como jornalista, o New England te manda uma semana antes que vai sair, você tem acesso ao artigo embargado em algumas revistas, você tem alguns privilégios, que aí você pode, por exemplo, eu posso ler um artigo, perguntar para o Léo, o que você achou disso aqui, cara? Entendeu? E pegar as aspas dele, o comentário dele antes do artigo sair, no dia que eu puder publicar, que eu tenho que cumprir com o acordo de respeitar o embargo, né, até o dia da publicação, e aí sim liberar a coisa. Mas eu não sou tão organizado assim, não, confesso. E aí, em 2003, eu descobri um negócio mais legal ainda, que é o seguinte: tinha um congresso que eu ia todo ano, desde que eu montei o serviço de emergência, que era o congresso do American Heart. Aliás, está começando amanhã, em Chicago, Associação Americana do Coração, por causa que tem um congresso de ressuscitação antes, que tem a ver com emergência. E, então, eu ia todo ano, e é um congresso caro, né? Como todo congresso americano, custa caro, você tem que viajar, você tem que pagar, sei lá, $500, $600 de ingresso, né? Fora tudo. Aí eu falei assim, eu podia me inscrever como jornalista, né? Será que cola? Aí mandei uma cartinha, peguei uma carta para a rádio, mandei, consegui a credencial. Falei, beleza, já estou credenciado para cobrir o congresso. Eu não vou pagar a inscrição, já melhorou muito. Legal. Eu não sabia que ia melhorar mais ainda, porque é o seguinte, aí eu cheguei no hospital e falei, estou credenciado, não vou pagar a inscrição. Vocês pagam a hospedagem? Pago, beleza. Aí cheguei no jornal, que aí o diretor, que era da rádio, que era o Agostinho, foi para o jornal, para o Globo. Aí eu bati na porta dele, falei, você criou um monstro, agora aguenta, né? Aí fui lá e falei, estou credenciado para esse congresso, o hospital vai pagar a hospedagem,
você não quer pagar passagem? Eu produzo algum material para o jornal. Aí foi assim, aí nunca mais, cara, foi um desespero, porque eu nunca tinha escrito nada. Sou um cara de falar, detesto escrever. Aí foi um pesadelo, porque ele falou, topo. Na época tinha um negócio que não tem mais, que também é um dos problemas atuais, você não tem mais mídia especializada em saúde na grande mídia. O Globo tinha um negócio que era o Jornal da Família. Não sei se vocês lembram disso, talvez não, no Rio de Janeiro. O Jornal da Família tinha uma galera que fazia saúde extremamente bem. Simone Intrator, que era editora, Antônio Marinho, que era um jornalista, e ficou meu amigo depois disso. E essa galera cobria saúde. E aí eu fui para o Congresso. Cheguei no Congresso, todo pimpão lá, pô, beleza, vou lá, achar de jornalista. Aí eu descobri um negócio que nunca mais eu fui no Congresso como profissional de saúde, como médico. Você tem sala de imprensa, você tem disposição de espaço para trabalhar. Na época era telefone, né? Eu falava com a CBN pelo telefone, eu ligava para a Embratel para ligação a cobrar para a rádio, para gravar o programa. Mas, enfim, já faz muito tempo. E aí eu descobri uma coisa que aconteceu nesse dia que marcou, eu estava lá assistindo e descobri uma coisa, se ia para um congresso desse de, sei lá, 15 mil pessoas, numa sala grande, você assiste as palestras principais, você vê lá, o cara sobe lá, você vê o bonequinho lá falando no púlpito, né? Vê no telão, aparece outro, comenta, todo mundo bate palma, acabou. Só que meia hora antes, ou uma hora antes, esse cara estava numa sala com 30 pessoas, que era o jornalista. E ele apresentava o trabalho dele, explicava o trabalho dele, e se eu levantasse a mão, ele respondia. Eu falei, cara, nunca mais eu saio daqui, porque pô, isso é uma coisa que ninguém tem, cara. E aí aconteceu o negócio, trocou naquele momento, trocou o editor-chefe do New England. E o cara foi na sala de imprensa e se apresentou. Eu quero me apresentar para você, eu quero conversar com você comigo. Olha que legal. Que legal. Aí, cara, eu falei, perdeu o Playboy, agora aqui eu não saio mesmo. E aí eu comecei a cobrir, por ter que fazer uma coisa por dia, eu passei a vasculhar os jornais de todas as especialidades, porque não conseguia mais ficar só na clínica médica, na emergência, na terapia intensiva, até porque fica chato, né? O público ia achar que comecei a ver tudo. E aí comecei a cobrir congressos de tudo. Isso foi em 2003, a primeira vez. Que legal, que legal. E aí a coisa foi andando. Em 2007, também por uma dessas coisas da vida, nesse momento eu estava trabalhando, eu fiz um monte de coisa junto com isso, né? Tem uma parte esportiva. Eu era o diretor, estava montando a Policlínica da Vila Pan-Americana, em 2007, do Pan-Americano do Rio de Janeiro, né? Eu era o responsável por criar o hospital lá dentro e tocar um hospital dentro da vila. Uhum. E eu estava nesse trabalho, aí vem a história de leitura de trabalho científico. Foi publicado um trabalho, por acaso no New England até, nem lembro o assunto exatamente. O mundo inteiro teve a mesma conclusão, menos a agência F. A agência F achou o contrário. Eles têm uma área de saúde muito fraquinha. Só que o Globo e o G1 compravam o material deles. Uhum. E aí o que aconteceu? Traduziu-se aquilo, ninguém para analisar criticamente, bota no site. Eu tinha gravado o Saúde em Foco, já antes de trabalhar. Fui para o comitê para trabalhar. Quando eu abri o computador, estava lá o G1 dizendo o contrário do que eu tinha dito. Falei, meu Deus. Quer dizer, vale o que está escrito, né? O que o cara falou na rádio, ninguém vai lembrar. Já era, cara, aí eu mandei um e-mail, compus um e-mail para o Agostinho, de novo, para o chefe do direito, o único cara que eu conhecia, falei, aconteceu isso, está aqui meu trabalho, está aqui o meu comentário, está aqui o New York Times disse isso, todo mundo disse aquilo, e os caras disseram o contrário, e a Globo comprou isso e publicou. Aí de tarde me liga uma paciente minha, me dando uma chamada, né, para não dizer outra coisa mais feia, mas me xingando tudo quanto era nome feio, né? O pessoal da imprensa não é muito educado, não, sabe? O vocabulário é um pouco, vamos dizer assim, bastante liberal. Todos os palavrões que eu já conhecia, eu aprendi muito mais quando eu trabalhei. E ela me esculachando no telefone. Você quer me quebrar? E não sei o quê. O que houve, cara? Não, é o seguinte, você mandou um e-mail? Mandei vários e-mails hoje, mas você mandou um e-mail para o Schroeder? Eu falei, eu lá tenho contato com o Schroeder. Schroeder era o diretor-geral da Rede Globo, né, que já aposentou. Como é que eu
Eu mandar e-mail para o Schroeder. Você pirou? Não, então tá, você mandou para quem? Eu falei, mandei para o Agostinho. Aí eu entendi o que era, né? Eu falei, pô, já sei o caminho da guerra. Aí expliquei elas. O Schroeder me chamou na sala dele, porque eu sou responsável pelo G1, e ele me chamou na sala dele, me deu um esporro, me chamou de todos os nomes feios e perguntou quem era esse cara. Ela falou, meu médico. Porra, o que ele está falando diferente da gente e não está falando aqui com a gente? Falou, tá bom, chefe. Aí eu fiquei no G1 durante um tempo por causa disso. Mas, como eu falei, eu não gosto muito de escrever. E o pessoal, na época, gostava muito de ciência. O negócio deles era meteoro, dinossauro, essas coisas. Não com muita foco de saúde. Eu não entendo nada disso, nem vou competir com os caras da ciência formal. E isso passou. E continuei só com saúde em foco. 2009, estamos acabando a história. 2009, não, tá ótimo, continue. Só continue. 2009 teve uma história, nem talvez alguns lembrem. Teve uma modelo em São Paulo que sofreu uma infecção muito grave, ficou muito mal, ficou internada, virou matéria do Fantástico, porque ela começou a fazer trombose à distância, então perdeu perna, braço, foi um negócio assim horroroso, uma daquelas infecções horrorosas. E eu estava de férias com a família nos Estados Unidos, né? Criança pequena, 2 filhos, né? Mariana hoje tem 30 e 31, o Bernardo tem 21. No final de ano, vamos para a Disney, não tem jeito. Né? Então, estamos lá em janeiro, fevereiro. Me liga a diretora aí sim, tem no Estúdio I. Me liga a diretora do Estúdio I, que tinha recém-nascido o programa também, naquela época. Eu quero você aqui para explicar essa história da modelo, eu preciso de você no estúdio. Eu falei, cara, nem se o Obama me botar no avião, eu chego a tempo, cara. Não dá, cara. Nem num jato daquele de Top Gun eu chego para hoje, não esquece. Eu posso arranjar alguém, arranjei um colega para explicar, o colega foi lá, mas eu quero você aqui no programa. Falei, tá bom, poder voltar e a gente conversa. Aí fui lá, foi aí que eu entrei no Estúdio I. E aí passei a fazer um comentário por semana no Estúdio I também, uma vez por semana, geralmente era as terças-feiras. Não sei como eu sobrevivi o primeiro dia, porque cheguei lá, primeiro dia, parecia um picolé, né, cara? Engravatado, duro, colado de medo. TV ao vivo é outro negócio, né, cara? É coisa quando aquela luzinha vermelha acende, bicho, o negócio é. Aí o combinado era uma sala o programa era ótimo, né? Acabou, né? O Estúdio I, né? Acabou o formato do Estúdio I, virou um grande jornal. Mas na época, com Maria Beltrão, tinha acabado de começar a fazer o programa, era uma sala de estar. Você sentava com os amigos e começava a falar bobagem, quase, né? Conversar sobre o dia a dia. E era isso mesmo, quem assistia sentia parte da sala, né? Mas a ideia sempre foi essa, né? A ideia da Jaque e da Maria, Jaque Marum, que era a diretora que criou o formato junto com a Maria. E aí, a gente mandava uma pauta antes, às vezes fazia infográfico, alguma coisa para ilustrar, se fosse o caso, pedia uma tabelinha. A gente não tinha muita manha disso ainda na época. Mandava no máximo uma tabela. Eu combinei meu assunto, fiquei lá quietinho. Primeiro dia, né? Eu lá, duro, né? Quietinho, para não falar bobagem. Só que a Maria Beltrão, o Léo gosta dela, se imagina que ela é meio ingovernável, né? O que aconteceu? Entrou matéria, como acontecia, entrou uma matéria sobre alguma coisa, o repórter fez a matéria e ela traz o assunto para a sala. Aí ela vira para mim e fala assim, doutor Luiz Fernando, o que o senhor acha da política Buy América do Obama com relação ao aço? Ai, meu Deus. A primeira pergunta que eu respondi na televisão, cara. Aí eu falei, pô, o problema, a vantagem de ter feito, já ser médico naquela época, já tinha um tempinho de formado, né? Estou falando aí já de 11 anos quase, ter feito clínica médica, que a gente tem que explicar para os pacientes o que está acontecendo, você não deixa ninguém sem resposta, né? É verdade. Uma resposta daquela do tipo goleiro, né? Dá 3 quicadas na bola e chuta. Falei, bom, Maria, esse negócio de aço não tem nacionalidade, né? A ArcelorMittal é indiana, a Gerdau brasileira tem siderúrgica no Canadá. Que história é essa de nacionalidade do aço, Maria? Não entendo isso, não. E pronto, devolvi a bola para ela. Isso virou, na época não virou meme, porque não tinha tanta internet assim, senão tinha virado. Quando a gente fez 1 ano de programa, teve uma festa, um programa festivo, e aí o pessoal da direção resgatou essa história. A Maria, até ali, não sabia que tinha feito isso comigo.
Ela ficou Olha. sabendo ali, um ano depois, que o pessoal falou assim: o que ela tem contra o cara, pô? O cara acabou de sentar na cadeira, ela joga uma bomba dessa na cabeça dele. Enfim, mas como eu gosto de falar, eu dei meu jeito, né? E aí foi assim que eu entrei na TV. Muito legal. Aí do Estúdio I, na Globo News, eu fui para. Com outra também, sempre do jeito mais torto possível. Num sábado de manhã me ligam, eu estava em casa com a família, me ligam: olha, você pode vir aqui explicar o que é um catéter de porte? Eu falei: posso. Ah, tá, porque vai ter uma coletiva, a Dilma colocou um catéter, você pode explicar? Eu falei: posso. O espaço é comigo mesmo, né? Deixou no espalho. Claro. Pô, lógico, quando eu desliguei o telefone, eu pedi o fraldão, né? Que eu pensei: porra, cara, a mulher vai ser candidata a presidente da República. Colocou um catéter, ela está com câncer, porra. E eu vou dizer isso, porra. Putz! A notícia me deu aquele gelo, né? Mas aí é aquele negócio, fui para o hospital, passei lá no hospital, peguei um manequim da enfermagem, que eu sabia que tinha, porque por ter montado o serviço eu conhecia isso tudo, estava lá há 20 anos. Peguei o manequim da enfermagem, uma agulha de catéter de porte, falei: olha, isso é o catéter de porte, é assim que funciona. E aí a minha sorte é que quando eu cheguei na Globo News para falar, já tinham dado a notícia que ela estava com câncer, então essa parte não ficou comigo. Só que eu fiquei, sei lá, umas 4, 5 horas no ar naquele negócio Globo News, né? Estilo CBN também, rádio que repete notícia, TV que repete notícia. E mostrando e falando. E aí, sei lá, uns 15 dias depois, eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia. Aqui é o Eric Bretas, eu quero marcar um almoço com você. Eu falei: tá bom. Peguei o telefone, liguei para uma amiga minha, que era diretora da RH. Falei: quem é esse cara? Ele quer marcar uma reunião, o que você acha? Eu, cara, esse cara é o diretor regional de jornalismo da TV Globo. Cara, manda prender e manda soltar, cara. É lógico que você tem que ir. Aí me criou o RJTV, formato novo, que, né, foi um formato que acabou se repetindo, replicando no Brasil todo, que era o formato antigo. Para quem não lembra do jornal local da Globo, eram 2 apresentadores e repórter na rua, e o esquema era repetido, né? Era matéria na rua, os apresentadores chamando e blá, 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 e entrevista, só isso. A gente passou a ter um time. Eu falava de saúde, tinha um comentarista de segurança, que é Rio de Janeiro, né? Era o ex-capitão do Pop, um comentarista de cidade para falar dos problemas do dia a dia, um comentarista de cultura. E lá fiquei mais 10 anos na TV Globo. Caraca! Assim, você vê que a história, a vida entra no caminho, bicho. Não é você que faz, não, entendeu? Que legal. Muito legal, Luiz. Né? Ô, Luiz, hoje você está onde? Hoje você está na mídia? Aonde ainda? Formalmente eu estou na CBN só. Tá. Porque eu vejo que eles te aproveitam aqui e ali, né? Eu na CBN, eu vim para os Estados Unidos em 2018, minha família estava aqui já, e eu fiquei 2 anos viajando a cada 15 dias, isso era insustentável, sob qualquer aspecto, emocional, financeiro, enfim, whatever. Meu filho estava no high school, minha filha fazendo faculdade de Direito, enfim, não tinha jeito, minha esposa estava com eles, então eu falei: não dá. Aí vim para cá, me chamaram fui convidado a fazer um curso no MIT. Eu falei: desculpa que eu preciso para fazer essa mudança. Aí vim estudar. Comecei, ainda mantive o vínculo com o Estúdio I. Eu fiz durante uns bons 10 anos, enquanto existiu, o Globo Notícia Américas, que era um programa da Globo Internacional para as Américas. Tinha uma coluna de saúde nesse programa. Quem comandava era a Mila. E Mila Burns. Só que aí depois, agora, de uns anos, nos últimos 3 anos ou 4 anos, o programa acabou. Então, acabou também isso. E aí, com o tempo, quer dizer, eu fiz Estúdio I durante algum tempo à distância, né, porque também não tinha nenhum problema fazer pela internet, já cansei isso no Congresso. Levei essa novidade de fazer cobertura de congresso do ponto de vista científico, trazendo notícia de saúde para o Estúdio I, nos congressos que eu ia. Você falou essa coisa de ser o primeiro. Eu não sei se eu sou o primeiro. Eu garanto que eu fui o primeiro médico dentro de uma redação de TV. Isso é muito legal. Conhecido, né? E eu vou dizer que isso é bom. Eu acho que deveria ter mais, porque muitas vezes é o pouco que eu vivi dentro de casa. O jornalista ele não tem informação para analisar criticamente o que ele recebe. E a minha esposa tem uma agência de comunicação. E se o assessor de imprensa for bom, bicho, ele vem de geladeira para o esquimó e o cara compra 2. Pô. Então, os releases, se forem bem feitos, né?
Feliz e bem feito, pega o spin que o Léo me ensinou o que é, e eleva a enésima potência, entendeu? Sim, o jornalista lê aquilo e fala assim, cara, essa é a última novidade. Não é nem última nem novidade, mas vai dizer que não, né? O cara não tem como analisar criticamente isso. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto de dependência que a gente tem com relação à saúde. Eu digo com relação à saúde, porque eu procurei bastante, falei, vou me formar melhor nisso, formar no sentido formal. Aí a pós-graduação. Aí, as pós-graduação, os cursos que a gente tem de pós-graduação e divulgação científica, eles são muito científicos, ótimo. Mas eles são voltados para a ciência, em geral. O que é ótimo, né? A gente precisa de ciência, a pandemia provou isso. Só que eu queria falar de saúde, só. Sabe? Não dá. E tem alguns vieses, né? A gente tem viés político, por discutir política de ciência. Na época que eu procurei, o problema era o curso com a SBPC, era muito mais ligado à política da ciência. Bicho, eu não vim para discutir isso, desculpa. Tem gente que discute isso, não sou eu. Né? Tem que ter gente para isso, mas não é isso que eu quero. Então, não tem esse ponto ainda para você aprender a discutir saúde, né? Em geral, analisar um trabalho científico, coisa desse tipo. Eu comentei com vocês também, em 2006, eu fui da primeira turma de um curso que, infelizmente, também não existe mais, que é um curso do NIH, do Instituto Nacional de Saúde Americano, que é o Medicine in the Media, em 10 dias, em 2 semanas, né? 10 dias, numa universidade nas férias, em julho, que o NIH coloca a gente lá para profissionais de jornalistas que cobrem saúde para aprender a discutir saúde. Tem gente que aprendi. Olha, foi o que eu falei, nunca fiz tanta conta na vida, nas aulas de estatística, nunca fiz tanta análise de trabalho do ponto de vista crítico. Não se falava, eu estou falando de 2006, né, nem se falava muito de medicina baseada em evidência nessa época, estava coisa a desenrolar, mas a gente já discutia, por exemplo, era a época de grande discussão, era o PSA. Qual a evidência de você fazer PSA todo ano? Entendeu? Qual o real benefício disso? E aí a coisa andou. Depois eu fiz MBA em saúde, gestão de saúde, de 99 a 2000, 99 e 2000, e também, né, pude avaliar um pouco mais a parte de economia de saúde, essas coisas todas. Então, acho que falta esse ponto de encontro, né, de onde a gente pode formar um jornalista para fazer uma cobertura de saúde, onde você pode formar o profissional de saúde, seja qual for a origem, para poder falar. Porque, primeiro, a gente fala, agora virando a chave, falando com um profissional de saúde, a gente fala complicado. É verdade. Por um motivo muito simples, é mais seguro. É verdade. Se eu falar, o maior medo que eu sempre tive nesses 22 anos, qual era? Simplificar uma informação técnica de forma que ela fique compreensível pelo público, sem que aquilo perca a essência e a acurácia daquela informação. Quer dizer, é muito complicado. Se eu tentar fazer isso, qual é o melhor jeito? É falar com outro médico, ou falar com outro profissional de saúde, que eu vou falar do mesmo jeito, falar da mesma língua, falar um outro idioma, que só a gente entende. Só que isso não serve para o público. Eu concordo. É aí que a gente se perde, na maioria das vezes. Até porque, né, Luiz, eu falo muito assim, né, um modelo de medicina baseada em evidências, que eu chamo de prática baseada em evidências, simplesmente porque eu não sou médico, ele deveria ser centrado no paciente. Eu acho que você está falando uma coisa muito legal, porque a gente, às vezes, direto a gente se perde nesse assunto. Eu e a Lu, toda hora a gente tem assim... Ontem eu fiz uma aula para os meus alunos de prática baseada em evidências e tinha uma professora que começou a dar aula de PBE na Faculdade de Medicina, lá no Piauí, na Federal do Piauí. E ela falou assim, eu não estou conseguindo engajar os alunos, olha que doideira. Eu não consigo engajar alunos médicos. E tudo. Aí eu falei com ela, como é que eu faço? É a Maiara, viu, Lu? Você vai saber quem é. Eu falei assim, é muito simples. Pede para o aluno se colocar na posição do paciente, que tudo fica mais fácil. Se ele não conseguir se colocar, coloca a mãe dele. Pega e fala, quem você mais ama na sua vida? Eu amo meu filho. Pois é. Você gostaria que um médico prescrevesse um exame desnecessário que trouxesse algum sofrimento para o seu filho, sim ou não? Você gostaria que o seu médico prescrevesse uma cirurgia
que não Sem é baseada em necessidade, evidências, e que o seu filho vier a óbito depois, ela falou assim, enquanto a saúde baseada em evidências, ela não ter como foco, e eu acho que você faz muito bem, o paciente aponta, o ponto A não vai para o ponto B. A gente vai ficar entre médicos conversando, entre cientistas, e eu falar, Lu, o Intention to Treat Analysis, e a Lu falar, não, é o Protocol Analysis, e ninguém está entendendo nada, né? Um debate acadêmico. Isso é uma coisa que, né, Lu, a gente ficou de saco cheio disso, de ficar dentro do muro da universidade falando isso. Então, a parte técnica, eu ensino para os alunos de mestrado e doutorado, mas a disseminação de saúde, ou ela é focada no bem-estar dos pacientes, ou ela não serve para nada, ela é inútil. Eu acho que tem ainda, a gente tem uma outra força, um outro driver nessa história, né? Não gosto de falar o buzzword atual, né? Uma outra força atuando, que é o seguinte, existe um movimento dentro das fontes pagadoras que recebe o nome pomposo de medicina de valor ou coisa parecida, que teoricamente busca isso. É verdade. Qual é o melhor resultado, qual a importância do resultado. Só que a gente sabe que isso para escorregar por lá. Como quem está falando disso é o cara que está com a carteira na mão, ele contar um real a menos ou um real a mais vai fazer diferença, existe um risco envolvido, obviamente, disso ser utilizado de maneira a economizar, a qualquer custo. E é perigoso. Eu acho que tem que acontecer. Vai ter que ter um grande choque aí dessas coisas todas para que a gente... Eu participei de uma mesa, ano passado, eu acho, no meio da pandemia, sobre câncer. Né? Eu trabalho muito com o pessoal das ONGs de câncer. E estava na mesa o Gonçalo Vecina e estava também a Luísa Trajano. E a gente estava amarrando um evento. E eu perguntei para ele, cara, a gente precisa muito de uma coisa parecida com o NICE no Brasil. É verdade. Para discutir por que a gente usa ou não usa alguma coisa. E não pode... Primeiro, tem que acabar com essa discussão idiota de saúde pública e privada. Todo mundo paga essa conta. Esquece. Isso já passou. Isso é paleozoico, né? Até hoje não entrou na cabeça das pessoas. E segundo, tem que valer para todo mundo. Senão você fica com essa discussão Conitec, né? Comissão de Incorporação para o SUS, e você vai ter a discussão da ANS, Câmara Técnica. Porra, gente, pelo amor de Deus, está falando uma coisa. E aí você cria cidadãos de duas classes dentro do país por conta disso, e vai só estimulando isso a crescer. Mas aí já é um outro queixume meu, já que é outra reclamação. E a dificuldade que é de fazer uma diretriz clínica para um país, né? Eu participei de um treinamento que o pessoal da fisioterapia estava tentando fazer algumas diretrizes para a área e vieram pessoas de fora treinar a gente para fazer, só que convidaram alguns pesquisadores, eu estava num grupo de pesquisadores, e convidaram presidentes de associações, né, que são mais clínicas. E é muito difícil, igual você fala, você trazer um NICE para cá, era um sonho. E aí eu fico pensando assim, o quanto de conflito de interesse tem também. Porque na hora que você começa a discutir, ser treinado como fazer uma diretriz para o nosso país, e as pessoas que atuam, presidentes de associações, têm que sim estar envolvido, o quanto é difícil tentar trazer algo que é bom para a população e quebrando alguns conflitos de interesse de classe, de querer tirar ou colocar algo para a saúde. Então, como é difícil implementar algo também, Isso vale para tudo. Eu tava falando essa coisa do curso aí de preparação de jornalista. Eu faço parte da Associação de Jornalistas de Saúde aqui dos Estados Unidos, que aqui é muito forte. Isso desde 2008. E eu sempre quis levar essa associação para o Brasil. Então, eu fui o único, tem mais uns 2 ou 3, eu acho, hoje em dia, cadastrados. E eu conversava com os caras, quero criar sei lá, não sei como é que chamaria, um capítulo internacional, né? Aquelas coisas. Porque eu acho que tem que ter essa coisa formal mesmo, para poder fazer a coisa acontecer, senão vai ficar tudo na base do voluntarismo. Aí eu falei, vamos fazer um congresso. Eu tinha esse workshop aí de replicando medicina em the media, eu queria que os caras estivessem junto comigo. Aí o cara falou assim, olha só tem um problema. A gente só aceita 10% de patrocínio no máximo. Pô, esquece. Morreu ali a conversa, porque não tem jeito. Eles aqui têm muito dinheiro. Eles têm associação que todo mundo paga.
Né? Todo jornalista de saúde paga, sei lá, $150 por ano. Mas não é muito dinheiro, mas é dinheiro pra caramba, você contar a quantidade que tem. Aí vem outra discussão. Por que tem jornalismo de saúde nos Estados Unidos e não tem no Brasil? Uma questão muito simples. A seguradora não paga remédio. Essa é a minha tese. Por que é importante, por exemplo, saiu um trabalho anteontem, na New England, a semaglutida 2.4 para tratar a obesidade da adolescente. Maravilhoso. Por que é importante que o mundo saiba disso? Não só os endocrinologistas, não só os clínicos, enfim, não só o mundinho envolvido nisso. Porque na hora que esse trabalho se consolidar, essa evidência ficar consolidada, virar realmente ela vira diretriz. Na hora que ela vira diretriz, a seguradora americana tem que pagar a conta. O governo que é o maior pagador de. Isso também é outra falácia, né? Quem paga a saúde nos Estados Unidos é o governo. O Medicare é a maior fonte pagadora da saúde. Então, eles são obrigados, porque teve um trabalho científico que deu start no processo e que se consolidou evidências científicas sobre aquele assunto, aquilo virou notícia, teve pressão social e o governo tem que pagar. Para isso, tem que ter notícia. É verdade. Para isso, você tem que ter um jornalista capaz de chegar para um pesquisador, como eu já assisti, ver pesquisador chorando no Congresso, literalmente pedindo desculpa, porque o trabalho dele era ruim para o jornalista. Olha, é cruel. Os caras são cruéis. Eles sabem escrutinizar, né, Luiz? Botam na parede e fazem análises assim surreais, Léo. É um negócio muito louco. Aí, uma vez, quem me perguntou isso foi eu estava dando aula num seminário latino-americano, em San Diego, de jornalismo de saúde, né? Minha mulher briga comigo, porque eu não sou jornalista, vou parar nessas coisas. Enfim, quando eu dou aula, jornalismo. E aí, o cara perguntou, o cara do Peru, por que não tem? Não tem, porque só vai ter no dia que alguém tiver que pagar a conta. Por isso que só 2 países no mundo têm anúncio de remédio na mídia. Estados Unidos e Nova Zelândia. Inacreditável, né? Nova Zelândia também tem. Lá é tão controlado que pode anunciar o que quiser, que o pessoal vai entender, analisar criticamente o anúncio. Mas lá pode anunciar remédio. Aqui pode anunciar. Ser bombardeado na TV aberta, na TV a cabo, por anúncio de remédio o tempo todo. Você já tem a oportunidade de ver isso, com certeza. E são remédios, não estamos falando de Novalgina, não, ou coisa parecida. Semaglutida é caro para burro, né? Não, nós estamos falando de imunoterapia para câncer, Léo. Estamos falando de tratamento de milhões de dólares. Sim. Entendeu? E está lá o anúncio. Né? Sim. Enfim, já vi anúncio de Carticel. Pô, fala sério. Mas pode. Enfim, enquanto não tiver esse... É milagre de Tostines, né? Enquanto a notícia de saúde não reverberar a ponto de impactar a economia, não vai ter notícia de saúde e não tem notícia de saúde e vice-versa, né? Então não tem jeito. Esse é um problema. E ficaremos sempre aqui poucas pessoas brigando, tentando fazer alguma coisa, nunca tendo força para falar. Agora, eu acho que a gente tem um negócio muito legal. Se a gente disser que alguma coisa boa veio da pandemia, eu acho até temerário, né? Mas uma coisa que veio da pandemia, com certeza, foi a disseminação de informação científica de qualidade na internet. Eu acho que isso é inegável. Né? O que brotou de divulgador científico, perdeu-se Esses caras estavam fazendo isso já. Nós estavam fazendo com as bolinhas. Né? Eu passei a acompanhar umas figuras. O Twitter, eu adoro o Twitter. Né? Eu acho que não sei como vai ficar agora. Aqui. Enfim, o maluco lá comprou o passarinho, mas não sei. Tomara que não destrua. Eu tenho meu medo. Mas, enfim, o ninho do passarinho está balançando. Mas, de qualquer forma, o Twitter ainda é minha grande fonte é uma grande fonte de notícia, é uma grande fonte de pauta, é uma grande fonte de análise. Tem muita uma grande fonte de pauta. Gente porreta fazendo coisa ali, mas muito coisa. E com a pandemia isso explodiu. Eu passei a acompanhar perfis de astrônomo. Pô, não sei olhar aquilo, mas o cara fala de coisas muito maneiras, entendeu? E eu acho que é isso. Aí eu acho que sim, a divulgação científica, no sentido amplo da palavra, ela explodiu no Brasil na internet. A grande mídia não se tocou disso.
Até não tem como absorver, eu acredito, porque é muito complexo para você escolher um espaço, ou destinar o espaço. Não sei, pode ser que a gente ainda tenha, com o avanço do 5G, e eu acho que cada vez mais os canais pagos vão ganhar espaço, né? Já ganharam muito, né? Vão ganhar mais ainda, né? É só ver que a Globo hoje em dia tem 2 novelas, uma paga e uma de graça, uma competindo com a outra. Cá entre nós, a paga é muito melhor. Mas isso não é o caso. Mas é isso que vai acontecer, né? O dinheiro está indo para a internet cada vez. O dinheiro já foi para a internet, e isso atrapalhou muito a mídia tradicional, porque o patrocínio foi embora, esvaziou muito de qualquer jeito. E eu acho que a gente vai ter, talvez, um dia, um canal de saúde formal, vindo de um veículo formal, entendeu? Provavelmente comprado, produzido por alguém, comprado por uma distribuidora dessas aí de streaming da vida que vai distribuir aí. Já tem coisa americana, muita coisa, né? Você tem Discovery com muita coisa, você tem aqui nos Estados Unidos você tem um canal pago, muita coisa de saúde até. Mas também tem isso, né? Corre sempre o mesmo risco que eu comecei no início, ou seja, muitas vezes se escorre para comportamento e estilo de vida que fazem parte da saúde, mas não pode ser só isso, né? Eu não vou resolver. Gostaria muito, mas eu não vou resolver o mundo com yoga e dieta, gente. Eu lamento muito, né? Perfeito. Não tem como. É muito mais. Ô, Luiz, me responde 2 perguntas aqui, bem de mídia mesmo, de mídia que você conhece no Brasil. Primeira pergunta, bem simples, assim, nesse trajeto gigante de 22 anos de mídia no rádio, principalmente, as pessoas te pedem ajuda lá dentro antes de divulgar alguma matéria? Você, tipo assim, um auditor, um consultor, um amigo que dá uma opinião sobre uma palestra, sobre alguma coisa, uma pauta, antes, tipo assim, cara, peraí. Checa a informação com você antes de postar. Fact-check mesmo. Ô, Luiz, você pode ler aqui para mim, ver se eu estou errando? Ou não? Ou eles têm alguém? Olha só, acontece, sempre aconteceu. Eu sempre tive uma política, porque é aquela coisa, quando você entra num ambiente desses, você tem, em tese, o mesmo status de alguém que se dedicou a vida inteira a fazer alguma coisa. Eu passei por uma seguradora de saúde uma época da minha vida, durante 5 anos. A seguradora nem existe mais, é uma seguradora paranaense, ela nem existe mais. Mas, enfim, quando a gente chegou lá, eu e outros médicos, era um choque, porque o pessoal de lá, a vida deles era aquilo. Aí eu aprendi a fazer, eu fiz o que eu sempre fiz dentro do hospital. Primeiro que é time, e segundo que é o seguinte, olha, você sabe fazer uma coisa que eu não sei. Então, eu estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para tomar o teu lugar. É isso aí. Isso eu sempre coloquei para o pessoal. Eu trabalhei a vida inteira. Acho que até a formação de emergência, terapia intensiva ajuda nisso, né? Porque se você não pensar assim, você está morto nesses ambientes. Ninguém resolve sozinho nada no CTI, numa emergência. No consultório está você e você, tudo bem, mas no trabalho do hospital você não tem como fazer isso. Você tem que jogar de time. E na TV eu fiz a mesma coisa. Eu falei, olha, você me ofereci, você está numa dúvida, você vem aqui. No jornal, eu já tinha feito, o Globo tinha um programa de educação continuada, que chamava Calandra, para os jornalistas, e por estar na CBN, eu fui lá algumas vezes dar aula para os jornalistas. Então, alguns já me conheciam. Na TV, algumas vezes a pauta passou por mim, entre aspas, né? Nos jornais locais do Rio, volta e meia passava para ver se valia a pena ou não, até porque eu dava palpite, né? Eu sabe que eu sou bocudo mesmo, então não tem jeito, não. Tem uma história terrível, mais uma história, que um dia eu cheguei na TV, porque tem uma entidade mítica, né? De vez em quando incorpora, que eu batizei da ira santa do jornalista. Isso é um perigo danado. O jornalista, quando é incorporado com essa coisa, gente, ele pega aquele negócio, se agarra, e é ótimo para resolver problema grave. Mas se ele agarrar do lado errado do problema, vai ser uma desgraça. E aí, tinha uma briga danada, porque uma menininha no Rio de Janeiro, uma garota, a família estava brigando muito porque não tinha bomba de insulina para a filha. Tá. Aí, mas que absurdo eu fazer uma matéria, não sei o que, queriam que eu comentasse. Eu falei, olha, era no meu jornal. Eu falei, olha só, não bota não, que vai dar ruim.
Eu não conheço a menina, não quero conhecer para não ficar chateado, não conheço a mãe, mas se perguntar, eu vou dizer que está errado. Ela não tem que ter bomba de insulina. No dia que todo mundo tiver lanceta, fitinha, medidor e insulina básica, vamos pensar na bomba de insulina para ela. Ela não tem que ser melhor que os outros, pô. Aí foi um caos, né? Imagina que estava tudo montado para montar um escândalo, que era o escândalo da menininha que não tinha bomba. Então, acontece isso. Aí a pessoa começou a ver como é que eu pensava. E aí, volta e meia, aparecia. Alguns produtores me procuravam. Porque uma coisa que eu acho que é legal, um dia a gente pode até fazer uma conversa, especialmente, as pessoas têm que entender como é que a notícia nasce. Uhum. Tem um monte de fantasia por trás disso, entendeu? Ainda mais na empresa, com relação à empresa onde eu trabalhei, nossa senhora, né? O nego acha que tem um Deus lá em cima apertando o botão e os bonequinhos fazendo as coisas lá embaixo. Só que a coisa mais básica do mundo é que entre você se reunir com uma equipe de um jornal, na véspera, e aquilo virar uma matéria no jornal no dia seguinte. Essa ideia, seja o que for, essa notícia, esse fato, ele passou por pelo menos umas 5, 6 cabeças diferentes. E cada uma delas com seus problemas, seus preconceitos e suas faltas de informação. E suas crenças, é isso aí. Aí já viu, né? Aí tá no que dá, né? Aí eu falo assim, olha, isso o jornalista detesta. O jornalista é um cara que foi treinado para conversar com você e você achar que ele entende tudo do teu assunto. Eu digo que eles têm um oceano de conhecimento. O problema é que o oceano deles tem um palmo de profundidade, cara. É uma desgraça. Porque o que aconteceu? O jornalista foi treinado para isso. Da mesma forma que a gente foi treinado para fazer o nosso trabalho, ele foi treinado para o trabalho dele. O trabalho deles é perguntar. Só que se você não sabe o que está perguntando, vai perguntar qualquer coisa. E na maioria das vezes, quem é que faz a pergunta? É o produtor. Teve uma reunião de pauta, alguém decidiu, vamos falar, sei lá, por exemplo, lá da Mocha Bustão, na fisioterapia. Isso. Né? Já viu, né? E aí, o que vai acontecer? Pô, esse negócio é legal, né? Pô, parece que funciona. Saiu um trabalho científico dizendo que funciona, mandaram o trabalho para a gente. Aí um coitado do produtor, coitado no sentido de que ele é que vai ser o responsável, né? Que nunca ouviu falar dessa palavra esquisita, vai ter que montar uma historinha para o repórter ir para campo, conversar com o Léo sobre isso. O que ele vai fazer? Tá para o Google, Mocha Bustão. E o que é? Aí tira uma meia dúzia de palavras e bota no papel. O assunto é esse. Olha, o trabalho disse isso. Está aqui. Você vai lá e pergunta para o Léo. Pronto. É assim que o cara chega na tua frente. A chance de dar errado é enorme, né, Luiz? Monstruosa, cara. Eu já tive a oportunidade de participar duas pesquisas que eu estava envolvida. Eu tive a honra de ter media release envolvida, né? E aí de preparar toda, assim, como pesquisadora, de ver a media release sendo preparada, né? De troca com jornalista, pedindo para deixar mais claro a entrega daquele material, colocando no embargo, aquelas coisas assim. E a espera de nós também, como pesquisadores, de quando a notícia sai, porque a gente tem aquela sensação assim, será que ela vai sair correta, né, Léo? E aí, a segunda vez que eu participei, que foi uma série de artigos que deu bastante barulho, e foi a primeira vez que eu fui até entrevistadas várias vezes. E é exatamente isso que você falou, né? Eles vieram e, como eu era representante latino-americana, me entrevistaram, só que todos os jornalistas que me entrevistaram falaram assim, mas agora, com esse papelzinho que a gente tem, a gente vai ter que procurar algum médico para ouvir. E eu falei, fazer o contraponto. E o contraponto distorceu a notícia. Mas o contraponto, eu sou fisioterapeuta, era uma notícia médica em geral, mas foi uma equipe de mais de quase 30 pesquisadores mundiais que fizeram aquele artigo, não fui eu. Mas fica mais forte. E aí, na hora que você assiste a reportagem inteira, você olha assim, não passou a mensagem que tinha que ser passado. Nós trabalhamos nesse projeto por 3 anos para tentar convencer o grande público do como tratar isso, de como buscar informação disso, e ela não foi do jeito que nós planejamos. Mas, ó, aí tem outros percalços, né? Uma coisa que eu reclamo muito. As estruturas de comunicação formais, somente das nossas universidades, são muito ruins. São pessoas extremamente voluntariosas. Cara, não é pessoa que é ruim, não. A estrutura que é mal montada.
Então, você tem, da mesma forma, você tem um jornalista que vai atender uma universidade inteira, como a USP, ou como a PUC, ou whatever. Verdade. Esse cara vai ter que montar release para um sujeito que é um físico nuclear, para um fisioterapeuta, para um microbiologia. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Enfim, e o que é pior, do lado de cá, olha, isso acontece em qualquer coisa. Mas uma historinha rápida. Todo mundo lembra de um remédio chamado Vioxx, né? Vioxx, opa! Principalmente o fisioterapeuta com certeza lembra do Vioxx. Ele era muito bom, né, como anti-inflamatório. Tinha um probleminha, né, Luiz? Mas não, eu acho que o probleminha foi o olho gordo da indústria, né? Tentou ampliar o uso para coisas que não eram. É aquele negócio da pergunta mal feita, né? Se bloqueia a prostaglandina e prostaglandina tem a ver com câncer de intestino, vamos usar essa porcaria para. Porra, não vai dar certo. Você imaginou um negócio que não tinha como imaginar. Se que racional foi louco, foi esse. E ainda, o que é pior, né? Ainda saiu um trabalho depois muito ruim. Questionando. Ruim, pelo menos eu achei, do ponto de vista de análise e tudo, não justificava ter tirado o remédio do mercado. E teve um outro medicamento, que era um remédio para emagrecer, que ninguém vai lembrar, que era o Acomplia. Ninguém lembra. E foi tirado do mercado do mesmo jeito. Qual a diferença de um para o outro? Quando saiu o problema do Vioxx, eu peguei o telefone, eu li de manhã a matéria nos Estados Unidos. Aconteceu isso. Eu peguei o telefone, liguei para o laboratório brasileiro. Falei, vou comentar esse troço hoje às 10 horas da manhã. O que vocês têm a dizer? Não, nós vamos ter uma coletiva aqui em São Paulo às 11. Eu falei, você não entendeu o que eu falei. Eu vou falar na rádio às 10. Às 10. Meu programa é às 10. Meu horário é esse. Se você não me disser o que vocês vão dizer, eu vou dizer qualquer coisa. O que eu li, o que eu acho, enfim, whatever. Não sei, blá, blá, blá. Tá bom. Então, eu fiz o meu comentário em cima do que estava na internet. Ponto. Péssimo trabalho de assessoria de imprensa. Aí, vamos para o Acomplia. O Acomplia foi um medicamento que mexia com o sistema endocannabinoide para emagrecer. Funcionava muito bem. Só com a diferença? A diferença é que o pessoal da comunicação desse laboratório chamou os jornalistas de saúde, que faziam saúde. A gente acompanhou a pesquisa desde a bancada, praticamente. Desde a fase 2 em diante. Levaram a gente para conversar com o pesquisador, a gente mostrava como é que funciona, a gente aprendeu pra cacete. E um belo dia, o remédio foi para o mercado, os trabalhos foram fantásticos, o resultado era muito bom, mas fizeram mais um trabalho, do ponto de vista metodológico, bastante ruim, que fez uma análise e descobriu que no grupo controle, com relação ao grupo controle, pacientes tinham maior risco de suicídio. Só que a análise foi assim, no grupo de tratamento, 2 pacientes tentaram um suicídio. Um deles conseguiu. Um deles teve o êxito letal. No grupo controle, pessoas também tentaram. Gente, onde é que está o corte dessa história? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Na minha opinião, não justificava também a análise tão radical nessa coisa. Na época eu não sabia nem tanto não estudava tanto assim para poder analisar nesse ponto. Minha visão foi essa, eu achei que era ruim o trabalho. E aí, só que antes de sair do mercado, o que aconteceu? Ligaram para a gente. Me ligou um dia de noite a diretora e falou assim, olha, nós vamos fazer uma call daqui a meia hora, eu quero que você, se puder, você participe, nós estamos com fulano, todos os jornalistas de saúde, o diretor médico da empresa, o pesquisador nos Estados Unidos, nós vamos fazer uma call para explicar o que está acontecendo. Resultado, não foi notícia. Porque não tinha notícia. A notícia era tirada do mercado. Ponto. Não teve alarde, ninguém falou bobagem, porque explicaram. Cara, isso é isso, entendeu? Se eu ligar, eu falo isso para as pessoas, se eu ligar, por exemplo, agora, acho que, sei lá, na época do Zika teve aquela coisa da microcefalia, tinha uns pesquisadores fazendo trabalhos maravilhosos com organoide, né, aquele cérebro em miniatura. Isso. Cara, eu liguei para o FRJ e não conseguia achar ninguém, porque ninguém sabia quem era. Sabe? O pessoal da comunicação não sabe quem está fazendo o quê. Isso é verdade. Então não vai dar certo. Entendeu? Eu não quero um release, um papelzinho escrito formal. Eu quero falar com
falar com a Lu, falar com o Léo, falar com o pesquisador. Olha, me explica aí. Não. O assessor de imprensa, coitado, está lascado, porque está trancado numa sala, não sabe nada que está acontecendo na universidade, não tem como analisar. E isso mata. Isso começa, quer dizer, já começa ruim. E isso aí junta com tudo isso que a gente vinha discutindo antes. Você imagina, se não tem informação original correta, o cara que vai te entrevistar não sabe o que está perguntando. Chance. E aí vem o terceiro ponto. Dificilmente o pesquisador foi treinado para falar. Exato. Isso. Esse ponto só pode. Eu dou media training, né? Para empresas, enfim, para hospitais, no próprio hospital que eu trabalhei, a gente fez, enfim, vários lugares. Só pode falar pela instituição quem fez media training. Ponto. Perfeito. Pode ser o rei da cocada preta, o professor doutor com 35 títulos, publicou 3.500 trabalhos. Mas se ele não fez media training, ele não pode abrir a boca. Não pode ficar na frente da câmera, ele vai falar bobagem. Vai cair na casca de banana, vai ser colocado em xeque pelo entrevistador, ainda mais se for uma coisa crítica. Aí, bicho, vai dar ruim. Porque, até o Heródoto Barbeiro tinha uma frase que era ótima. Ele dizia o seguinte: entrevista é uma luta de sumô, onde o objetivo é você tirar o cara da zona de conforto e jogar para fora. Porque ali ele vai te contar uma coisa que ele não quer contar. Eu acho que o pesquisador não treinado, é isso mesmo que você falou, ele não treinado, ele fica com medo de falar coisas que fiquem em saia justa e que coloca ele em situação assim, eu não posso falar assim porque vai contra alguns princípios de pesquisa e ser julgado pelos pares da classe. Exatamente. Então, e aí você fica, não fala bem. É isso. Ô, Luiz, deixa eu entrar nesse papo aqui de media training. Teve uma vez, eu não vou dar o nome da pessoa, tá? Depois, na hora que acabar aqui, eu te conto quem foi. A gente foi convidado para um seminário, mas assim, tinha 300 professores no auditório, e foi um cara muito famoso da Rede Globo, falar sobre comunicação com a gente, como expor os nossos achados da universidade na grande mídia. Nos ensinar, de certa forma, a fazer, né? E divulgar nossas pesquisas. Número um, o cara é fantástico. Gente fina, o cara é o Silvio Santos, assim, na frente. Eu nunca vi, é magnético, você não consegue parar de falar com o cara e tudo. Foi. Mas teve um momento lá, porque assim, na universidade tem os professores que fazem muito trabalhos para a comunidade. Então, por exemplo, na universidade que eu trabalho, tem um projeto lindo, né, Lu, de ajudar as pessoas a fazer o imposto de renda. Todo ano em São Paulo, eles vão lá na Universidade de São Paulo e mostram que botam todos os alunos de contabilidade ajudando as pessoas a fazerem imposto de renda. Seja você rico, pobre, milionário, não importa. É animal, é um baita ajuda para a sociedade. Né? As clínicas, as clínicas de odontologia, de físio, de medicina, de psicologia, ótimo. E tem lá na universidade que eu trabalho, tem lá 100 caras que fazem pesquisa. Nós, né? Vulgo nós. E eu levantei a mão para esse cara e perguntei assim, olha, senhor, a gente tem um problema. É que o pesquisador, ele não tem certeza de tudo. Então, na hora que você lê um artigo científico, ali dentro contém uma incerteza metodológica, porque nem todo artigo é perfeito. Aí ele já quis me cortar e falou, cara, que tá falando demais. Existe uma incerteza estatística, né? Porque nem tudo... cada pessoa não vai se comportar exatamente igual a pesquisa. Portanto, nós pesquisadores, a gente nunca vai cravar. Aí ele falou assim, ele levantou o dedo assim, ó. Falou, por isso que vocês nunca vão estar na grande mídia. Porque tem que cravar. Ele falou assim, ó, foda-se se não for 100% correto. O importante é você estar lá. Aí, na hora que ele falou assim, cara, eu falei, putz, Lu, eu vou ter que... mal sabia que um dia eu ia ter meu próprio podcast para poder falar o que eu quero. Eu falei, mas no ciência não funciona assim. Ele falou, mas a comunicação funciona assim. O caminhão capotou, você não sabe tudo que aconteceu, você comunica que o caminhão capotou, porra. Aí eu falei, entendi. Depois ele foi conversar comigo de novo, um cara gentleman, foi top, eu aprendi. Mas o mundo real é assim, qual é a... né? Eu tenho um primo de primeiro grau, que ele trabalha na Rede Record, em Belo Horizonte, no policial, imagina. Ele é o amigo do Datena, lá de Belo Horizonte. Eu já conversei com ele, é um menino de ouro, Vinícius, eu tenho um orgulho danado esse primo meu. Ele fala, Léo, qual que é a manchete?
Sabe, essa visão do cara, qual que é a manchete? O que vai estar escrito lá? Aí eu falo, cara, mas... ele falou assim, se você começar a botar porém, contudo, todavia, ninguém te quebra. Você vai estar no caderno lá atrás, ninguém vai saber. Eu falei, entendi. Exatamente. E aí Isso é o seguinte, cara. O que é notícia? Notícia é algo inédito, e tudo bem que o trabalho de vocês é inédito. É alguma coisa relevante, o trabalho é relevante. Tem que ser agora, não interessa anteontem, no século passado, né? Senão vai cair no caderno de múmia e dinossauro, e o problema é que tem que ter uma coisa assim, tipo assim, cara, cachorro mordeu alguém. É a velha história de o cachorro mordeu um homem. O homem mordeu um cachorro. Aí é notícia. Tem que ser aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Mas olha só, tem isso. O problema é que, como o pesquisador não foi treinado para falar, então ele não consegue organizar o pensamento. Isso que você falou é como é que funciona. Cara, isso é porque a tua pesquisa. Para comunicar a tua pesquisa, o caminho é outro. Perfeito, Luiz. Você pode até depois explicar de um jeito sintético que tem incerteza. A frase que você mais escolhe é a frase que você mais escuta no final do artigo científico. O dia você me falou sobre isso. O próprio pesquisador, depois de dizer que o negócio está certo, mais pesquisas precisam. Exatamente, cara. Esse cara fez media training, pô. O spin é fruto do media training. Isso é uma tese nova, tá aí. Fazer coisa. Ele faz spin e fez media training, porque ele não vai vender coisa ruim, bicho. Você não vai dizer que meu filho é feio. Como é que eu vou dizer isso? É isso. É isso. Meu filho é o mais bonito do mundo. Pô, olha só, tem outras crianças aí, você escolhe quem você quer, mas o meu é melhor. Então, é lógico que a gente não quer que ninguém minta. Vamos colocar as coisas no tamanho certo. Mas não dá também, porque não tem como você capturar a atenção das pessoas. Você está disputando com negócios, coisa muito difícil, bicho. A disputa que é o ponto difícil. O espaço é muito caro. Por isso que a internet é maravilhosa nesse aspecto da divulgação. Porque se eu quiser ouvir discussão de astronomia, eu vou para um blog de astronomia, só vai ter astrônomo, beleza. Agora, qual a chance disso vazar para a grande mídia? Praticamente nenhuma. A não ser que o asteroide vá cair na Terra, que aí tudo bem. O cara descobriu um asteroide novo. Olha, mas esse asteroide vai bater aqui em cima. Agora a coisa foi interessante, pô. Mas, Luiz, uma coisa que eu aprendi na raça, eu e a Lu fazemos parte disso, eu sempre quis contar essa história no podcast, só que os nossos amigos é que conhecem essa história. A gente fez Paulo. Não, é tranquilo, você vai lembrar. A gente fez uma revisão sistemática sobre o uso de kinesiotaping, aquelas fitas coloridas que coloca atleta. E a gente começou a fazer pesquisa enquanto ninguém falava sobre o assunto. E aí aconteceu um fato engraçado. A gente publicou uma revisão sistemática na revista mais importante da nossa área, e um cara do caderno de tecnologia da Folha de São Paulo, Rodolfo Lucena, que também era maratonista, ele me ligou e quis gravar uma entrevista comigo. Aí foi quando eu aprendi o que era uma pauta fria. Aí ele falou assim, você vai ser uma pauta fria. Nós vamos gravar isso tudo, e um dia isso pode ir, ou não. E aí a gente gravou e ficou super legal. A jornalista foi lá na universidade, tirou foto. Todo mundo brinca que tem a foto minha de pullover azul, a tal foto da Folha de São Paulo. E Lu, a gente gravou e o negócio não virou nada. O artigo foi publicado, o seu terapeuta fica tudo com raiva da gente e tal. Até aí estava só a briga no Facebook. Teve a Copa do Mundo no Brasil. E aí, isso foi, 3 meses depois. O Balotelli, centroavante da Itália, me faz um gol, tira a camisa e de costa tem 3 fitas de kinesiotape nas costas dele. Aí sai na capa da Folha de São Paulo assim, pesquisadores brasileiros confirmam, kinesiotaping é inútil. Foi assim que eu fui ganhou 3 páginas de Folha, né, Léo? Cara, foi uma página inteira, só a minha entrevista com a Dalu, e depois um milhão de contraponto e tal. E eu lembro a galera me ligou, aí eu entendi a força da grande mídia, porque a gente era muito de internet ali, né, Lu?
E tinha o site da UOL, capa da UOL também, e tem o lugar dos comentários. Você tinha que logar de Facebook lá. Aí um grande amigo meu me ligou e falou assim, Léo, o Alexandre ajudou a gente, ele é fisioterapeuta do Comitê Olímpico Internacional e tudo. Me ligou e falou assim, Léo, estamos na capa da UOL, estamos na capa da Folha. Ele falou assim, clica nesse link aí. Aí ele falou assim, Léo, não lê os comentários embaixo, não. Porque aí foi uma... Uau, né? Porque o Rodolfo, diferente disso que eu falei atrás, ele foi muito fiel àquilo que a gente falou, né, Lu? E aí a gente foi muito... Aliás, ele até falou, eu gostaria que fosse por escrito, porque eu quero botar exatamente o que você está falando. Mas aí, assim, foi uma experiência muito legal com a imprensa, e aí eu entendi isso também. Às vezes você não está no time correto de aparecer, e na hora que veio no momento bom. O outro momento que eu queria também comentá-lo foi a vez que o diretor do Fantástico, eu estava quase como assessor de imprensa da Lu, que a Lu não parava de dar entrevista por causa do artigo da Lancet que ela fez, e um diretor do Fantástico me ligou. E ele falou, cara, me explica com muito detalhe tudo que vocês fizeram. Eles, né, a Lu e o grupo lá de colegas médicos. Eu expliquei tudo, ele falou assim, Leonardo, isso é tão complexo, eu não consigo dar mais do que 50 segundos no Fantástico. Aí eu tenho que pegar alguém sumarizando, eu tenho que pegar a Lu e eu tenho que pegar um contraponto. Ele falou assim, isso não vai ficar bom, eu não vou fazer. Eu não estou dizendo que é ruim. Amanhã um monte de jornalista de mídia escrita vai te ligar. E foi aí, virou um caos, né, Lu? Realmente o cara falou, a pauta não é para Fantástico, ou Jornal Nacional, mas ela é uma pauta para outros braços, e aí a Lu trabalhou igual uma maluca, eu nunca vi nada parecido. Foi uma avalanche e foi uma experiência muito legal, né, Lu? Mas aí é aquele negócio, lá do análise crítica da situação que vocês passaram. Primeiro, essa história do que a gente sempre fala para os clientes, oriento muitos clientes da agência da minha esposa. Então, assim, na sua área de atuação, existem temas que vão ser discutidos sempre. Né? Dor nas costas, tape, acupuntura, tens ou não tens, né? Trocadilho, tudo isso vai ser discutido em algum momento. Então, você prepara esse material e deixa guardado. Você não vai ter que responder isso se o cara te perguntar. O que vai acontecer? A gente também é treinado de um jeito. Se ele traz uma pergunta e me pede que eu explique, eu vou dizer a você, me dá um tempinho que eu vou dar uma checada como é que estão as coisas, para dar um up-to-date na história, ver quais são as últimas evidências. Então, não dá tempo. Notícia é para anteontem. Então, o que eu sempre digo, para os assuntos que você sabe que vão ser perguntados para você, tenha material pronto. Perfeito. Prepare-se para uma entrevista sobre kinesiotaping, sobre acupuntura, na tua área, sobre TEM. Estou lembrando assim, coisas que vêm à cabeça. Postura. As costas, seja o que for. Aquele negócio das ventosas lá do Michael Phelps, que com certeza você já respondeu 35 mil vezes se funciona ou não. Entendeu? Porque isso vai aparecer, bicho. Eu falo isso para o cara. Preparem o material do dia a dia. O factual vai ser o que vai puxar você para a primeira página. E sabe quem vai falar? Quem está com o material pronto. É isso aí. Entendi. E o cara vai ligar para. Eu conheço o Léo. Léo, você pode falar? Eu preciso dar uma revisada aqui antes de falar. Caiu, bonitão. Vamos passar. Já era. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque tem que aí tem o grande problema. Todo mundo reclama. Por que o charlatão aparece? Por uma lei Porque ele está pronto. Uma lei básica da física. A natureza não convive com o vácuo, pelo menos na superfície da Terra, porque é a lei da gravidade. Então, se você não tiver com o material pronto, vai aparecer alguém que vai falar, mesmo que o cara não tenha o que falar. É isso Ele vai mesmo. dizer que tem. Então, Perfeito. isso me irrita com as sociedades de especialidade, porque eles não têm isso pronto, então fica uma briga de ego miserável, quem vai falar, então quem vai aparecer, então não tem esse... Tipo assim, quem é o speaker da Sociedade Brasileira de Fisioterapia que tem credibilidade para falar sobre TENS? Tem. Vocês não sabem, provavelmente, dentro da sociedade, quem é quem. Não está organizado esse departamento de comunicação para poder responder. Aí vai aparecer um... Zé de Goela qualquer. Tem uma palavra do Zé Ruela que vai falar o que ele quiser. E aí, entendeu? São essas armadilhas da comunicação, bicho, que aumentam a dificuldade da comunicação de saúde ser boa. Porque você não tem a estrutura pronta, você não tem
o texto preparado, você não tem um profissional treinado para aparecer e falar. Pô, tudo isso junto, a chance de dar ruim aumenta, sempre. E você falando isso, eu fico lembrando dessa experiência que o Léo falou, que foi exatamente o que aconteceu. A gente sabia que os artigos iam dar barulho, e nós, pesquisadores, com dinheiro próprio, não próprio, mas com dinheiro de financiamento de pesquisa, que todos os pesquisadores tinham, nós pagamos um jornalista científico, pegamos o melhor do mundo aí, e ele fez a pauta. A gente tinha todo mundo a mesma pauta, porque o mundo inteiro falasse igual. A gente tinha já notícias de Twitter traduzidas para todas as línguas. Então, assim, no dia que saiu, nós, pesquisadores, haviam treinado a gente para isso. E isso é legal, porque foi a primeira vez que a gente foi treinado a comunicar de uma forma com os dizeres simples, revisados por jornalistas. É essas frases que dão impacto, são essas frases que os jornalistas gostam de ouvir, e realmente nós comunicamos da forma que treinaram a gente e saiu um monte de mídia no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, isso que você falou faz muita diferença, que nós, pesquisadores ou médicos ou profissionais de saúde, a gente não sabe disso. A gente tem uma ONG aqui nos Estados Unidos, chama Dimension Science, e eu faço parte dessa ONG. Foi criada por uma cientista brasileira e, enfim, um jornalista que trabalha para o Departamento de Estado. E o nosso objetivo é dar suporte para cientistas brasileiros jovens, qualquer área. Que legal. E, inicialmente, era para trazer um por ano para os Estados Unidos, mas aí veio a pandemia, a gente criou uma bolsa para manter essas pessoas com algum suporte, porque teve aquele problema de queda de bolsa para todo mundo, e a gente criou um programa de scholars, né? Todo ano a gente tem um grupo de trainees, ou scholars, como a gente chama, que são treinados, estão na 3ª edição. E o programa não é só dinheiro, dinheiro é mentoria. Então, mentoria de carreira, mentoria de comunicação, mentoria de gestão, porque o cientista pode precisar ser um dia o administrador do laboratório, né? Muitas vezes ele precisa saber se comunicar, e ele precisa também pensar como é que vai ser a carreira dele. Então, a gente faz seminários, né, dentro desse programa, cada mês um dos membros do board dá sua contribuição para esse grupo de escola. É isso que precisa. A gente está... um cara que brilhou na pandemia foi um dos nossos escolas, foi o Rômulo Neres, que bombou na pandemia. Que legal. Ele era um dos nossos escolas. Ele tinha tido, semanas antes de aparecer, ele tinha tido a nossa mentoria de comunicação, que eu fiz para eles. E eu dou uma aula, enfim, essas coisas. Tudo, boa parte do que a gente falou aqui está nesse material. E aí, ele apareceu. Ele é um cara que já tinha um perfil de comunicação melhor, mais fácil, né? Fala fácil, vamos dizer assim. Então, eu indiquei ele para a Globo News. A Globo News foi parar no Fantástico, foi para o Jornal Nacional, enfim. Legal. É um pesquisador da FRJ. Cara, o caminho é esse. E tem uma coisa. Todo mundo fala assim, mas como é que eu chego lá? Esse lá é terrível, esse lá... Então, assim, todo mundo quer... Vamos pensar que o lá é o Jornal Nacional, né, gente? Está entre nós, né? Vamos lá, é um lá que a gente pode pensar, sonhar, né? Como é que a gente chega lá? Vai chegar lá porque você, primeiro, se tornou conhecido. Como é que você se tornou conhecido? Ou porque você fez um esforço coordenado, como esse que a Lu falou, sabe, profissional, apresentou a pauta, e a pauta chegou lá e alguém foi chamado. Esse é o caminho das pedras. Ou então você é conhecido porque o jornalista te conhece. Eles me perguntaram isso. Mas como é que escolhe? Bicho, escolhe o cara que responde. Network. Isso é uma briga que todo mundo reclama. Por que chamaram o Zezinho e não chamaram o Guinho? Porque o Zezinho atendeu o telefone. O Guinho estava ocupado fazendo outra coisa. É isso aí. Ou o que é pior, o Guinho não estava ocupado, mas disse que ele tinha que rever as evidências antes de falar. Aí, meu amigo, não dá tempo. Ninguém tem tempo, cara. Então, é complexo, mas vou te dizer que... A gente falou pra caramba, né? Vou te dizer que vale a pena. Eu acho que quem quiser caminhar seguir esse caminho louco aí de comunicação e divulgação científica é um negócio super legal. Vocês fazem um trabalho fantástico. Eu acho que essa educação... começa isso, né? O profissional de saúde não sabe ler um trabalho. Isso aí. Isso é um negócio que deixa qualquer um doente. Quando você fala assim, cara, peraí, a pandemia escancarou isso, né? Pessoas, ou por mau caratismo puro e simples, ou por incompetência mesmo, saíram dizendo as maiores barbaridades do mundo, né? Quando era óbvio que não tinha nada ali,
Né? Uhum. E aí aquele negócio, o mau caráter cresce, né? Onde não tem nada, Perfeito. o mau caráter cresce. Aí tem outras historinhas no meio que eu acho que são side stories desse problema. Mas o grande lance é isso. Você tem que treinar o profissional para ser capaz de analisar criticamente a informação dos dois lados. E isso Legal. a gente ainda não tem. Eu acho que esse é o isso. resumo da nossa conversa, precisamos ter um local para treinar tanto o profissional de saúde quanto o profissional da informação, seja de que mídia for, para analisar criticamente essa informação. Senão, Perfeito. continuar essa conversa de maluco, cara. Perfeito. Luluzinha, você tem mais alguma pergunta para o Luiz? Podemos encerrar? Por mim, eu ficava aqui horas conversando, mas deixa para o próximo dia. Eu tenho um problema sério no PBcast. Enquanto eu pego um cara que eu admiro muito, eu não gostaria que acabasse, mas isso vai ser desculpa para uma fase 2. Tá? Luiz, antes de eu me despedir de você, eu queria agradecer de coração, cara. Você tem um coração gigante, viu, Luiz? Você ajuda muita gente há muitos anos. E quanto mais eu te conheço, mais eu tenho a oportunidade de aprofundar o assunto, mais eu não gosto de falar a palavra fã, né? A minha admiração cresce, né? Porque fã vem da palavra fanatismo, eu não gosto muito disso, não, mas eu admiro assim profundamente o seu trabalho. Obrigado para você, às vezes, abandonar a beira do leito para falar com um grande público. Eu tenho certeza que muitas vidas foram salvas ou muitas angústias foram reduzidas por causa da sua fala, essa fala firme, forte, gostosa, esse sotaque carioca, assim, que a gente se sente amigo. Muito legal, Luiz. Obrigado, de coração. Luiz, coloca onde a gente pode te encontrar nas redes sociais ou lá na CBN. O jeito mais fácil nas redes sociais, é o meu nome, DR, Luiz com S, Fernando Correia com I. Esse é o meu handle no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. O único handle diferente é o Saúde em Foco do Twitter, que eu já tinha antes, não mudei, né? Não pode mudar. Então, Saúde em Foco no Twitter e nos outros canais todos é DR, Luiz com S, Fernando Correia com I. Beleza. Luluzinha, onde que a galera te acha aí, meu amor? Estou sempre aqui no PBcast e também no Instagram, Lucila Costa. Beleza, pessoal. Eu estou no @Leo_Costa_PBE. Lá no Twitter é LCOS3060. Isso era um e-mail que eu tinha da Universidade de Sydney, viu, Luiz? Por isso que ele fala, por que você usa esse negócio esquisito? Igualzinho o seu, eu já tinha e não troquei, tá? E eu e a Lu também, a gente está no TikTok, lá no Ciência de Verdade e, obviamente, aqui no PBcast. Querido Luiz, muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito maravilhoso. Mesmo. E eu vou abusar da sua vontade e vou te chamar em outras oportunidades. Muito obrigado. Vamos mesmo. Vai ser uma honra. E olha, assim que eu for ao Brasil, a gente vai dar um jeito para conhecer pessoalmente. Vamos sim. Essa conversa numa mesa de bar, uma coisa mais... Comendo pão de queijo, estou brincando, os meninos. Me incrível por isso, só fui a Belo Horizonte uma vez na vida, né? Temos que fazer mais isso. Precisamos melhorar isso, Luiz. Eu tive aí quando? Foi em 2019, talvez, congresso de endócrino que teve. Legal. Precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar essa performance sua aí. Tá bom, querido? Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Um beijo. Lu, manda beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.